Bom, sejam bem-vindos, farejadores. Essa aqui é a nossa primeira transmissão oficial do canal Farejador. Estamos fazendo um piloto, tá? Então, meu nome é Diego, né? Esse aqui que está do outro lado da minha tela, ao lado de vocês, é Andrielson. Nós somos os fundadores do Farejador, né? Como eu falei, essa aqui é uma primeira transmissão piloto. A gente, sendo bem honesto, a gente não planejou nada em relação a essa transmissão, vai ser tudo de improviso, de coração, na verdade. Vou dizer que é de coração porque é assim que a gente tem feito esse trabalho, tá? Como vocês têm visto, é um trabalho bastante árduo, bastante extenso, um projeto que começou 6 meses atrás, um pouco mais de 6 meses, né? Esse cara que está aqui do meu lado, né? Do outro lado da minha tela, do lado de vocês, estava no hospital, inclusive, né? Quando a gente iniciou essa ideia. Ele vai falar um pouco mais sobre isso, tá? Então, a ideia aqui de hoje é a seguinte: a gente está iniciando o nosso canal aqui. A ideia é ajudar pessoas que estão começando, né, na carreira, pessoas que estão buscando migrar de carreira, a encontrar sua primeira vaga de emprego ou encontrar sua realocação no mercado, tá? A gente pretende aqui, né, lançar uma série de vídeos, né, falando um pouco sobre o perfil, né, de profissionais de referência, tá? E, obviamente, se a gente está aqui, né, encabeçando esse projeto, então nós precisamos, né, falar sobre nós mesmos, falar sobre quem somos, o que fazemos, né, qual a nossa história aqui no Farejador, como é que a gente chegou até aqui. E para isso eu propus começar com o Andrielson, né, que é uma história bem interessante, é um cara que estava numa situação assim, bem peculiar, né, no início desse projeto, então acho interessante começar com a história dele, tá certo? E aí, para isso, eu fiz um pequeno script, tá, de perguntas. A ideia é que esse vídeo seja um vídeo bem, bem rápido, bem curto, para que vocês possam conhecer o nosso trabalho, conhecer nós, e futuramente conhecer outras pessoas, o que elas fazem e como é que o que elas fizeram, né, o que elas pensaram, o que elas pensam, né, e por onde elas andaram, pode impactar nas decisões de vocês, tá certo? Então, mais uma vez, né, sejam todos bem-vindos, tá? Meu nome é Diego Madeira, né, eu sou desenvolvedor do Farejador. Depois eu vou contar um pouco mais sobre a minha história, mas hoje aqui eu coloco no palco Andrielson, tá? Andrielson, por favor, né, se apresente rapidamente e a gente vai começar aqui uma pequena bateria de perguntas, ok? Ok. Olá, pessoal, beleza? Bom dia, farejadores, boa tarde, boa noite. Não sei qual é o horário que vocês vão estar assistindo nesse momento. Eu me chamo Andrielson, trabalho com tecnologia há mais ou menos 20 anos, por aí. Comecei nas áreas de operações e estou nas áreas estratégicas hoje, para ser bem direto. E é isso aí. Vamos lá, o que é que Diego vai apresentar aí? O que é que ele vai me... Bom, é o seguinte, eu tenho aqui, acho que umas 10 perguntas, talvez menos, tá? Mas a ideia é fazer você falar mais e eu perguntar apenas o suficiente, tá certo? Andrielson, eu queria saber, né, acho que os farejadores também querem saber, né, como é que você iniciou na sua carreira. Você já começou trabalhando com informática, foi tudo lindo, maravilhoso? Eu aposto que não, para ninguém nunca é. E aí eu queria saber como você começou, né, na sua carreira, né, onde você está hoje, né, qual é o seu cargo hoje, mas principalmente como você chegou até lá, o que você fazia antes de estar onde você está hoje. Cara, você acredita que, vamos dizer, uns 26 anos atrás, existia o Pentium 2, não sei se você lembra, da IBM, o processadorzinho de soquete. E, bom, começou daí. Meu pai comprou um equipamento de segunda mão, levou para casa, mostrou para os filhos, ele deu problema, ele acionou um técnico, e o técnico trocou um capacitor de 10 centavos e cobrou R$ 300 na sua manutenção. Basicamente foi isso aí. Isso há 26 anos atrás. Entendi. Bom, só para contextualizar, eu conheci o Andrielson quando ele tinha um KC2 500. Isso. Meu primeiro ele jogava, não sei se jogava Winning Eleven, jogava The Sims, jogava uns jogos aí. E aí a gente estudava junto e eu fui para casa dele e ele tinha lá um KC2. E era um computador que tinha 2 vezes a velocidade que o meu tinha. E eu achava o máximo aquilo ali. E a gente ficava
Um indo na casa do outro. Naquela época não tinha celular, né? Não na idade da gente, né? Sim, sim. É, A gente foi da fase do a internet de escada, né? Acho minha que nossa. a geração de hoje não sabe nem o que é isso, né? A gente esperava da meia-noite para poder conectar num discador, esse discador oferecer uma horinha de serviços para a gente, né? Na parte da internet. Eita, é. Mas, Andrierson, então, assim, tu já começou na área de informática, como é que foi teu... Beleza que esse foi teu primeiro contato, né? Mas Sim, sim. como foi que você entrou na área de informática? Era informática que você queria desde o início? Não, mas foi a primeira porta de entrada, né? Uhum. Por assim dizer. Então, vamos dizer, depois desse ocorrido aí na casa do meu pai, com 10 anos eu já fazia meu primeiro curso de informática. Eu lembro que na época era o Windows 3.11, era lançamento da Microsoft. E daí, cara, aí a gente foi progredindo, foi analisando o mercado. Naquela época a gente não tinha aquela internet com aquelas notícias na palma na mão, né? A gente não tinha inteligência artificial, enfim. Então a gente ainda acompanhava jornal, fazia aquele network porta a porta, né? Os poucos eventos que tinham disponível lá, a gente estava lá presente, a divulgação através de jornal, de televisão. E daí eu vi a necessidade de, como a parte de hardware, né, dos equipamentos estavam em desenvolvimento, muita gente começando a comprar, o poder aquisitivo melhorando, via a possibilidade de fazer um curso de hardware, né, Legal. e lá em Boa Viagem, na extinta Microcamp, não sei nem se pode dizer o nome aqui, mas enfim, já falei. Não, pode, a gente tá liberado aqui. Fui aluno de lá, fui monitor de lá também, e por aí vai, velho. Comecei com hardware, aí softwares corporativos, softwares sistemáticos de casa, eu acho que internet em si, né, a gente explorou bastante, ferramentas do Office. Uhum. A gente não tinha na época Google Apps, né, o Apps of Work, como tem o Planilha Google, Google Doc. Sim. A gente, E outra coisa que me chamou muito naquela época ainda do hardware, eu também já estava conhecendo o outro lado do Windows, né? A sombra do Windows, né? Que é o Linux. E na época eu fazia o Kurumin 6.0, estava até terminando lá um curso de Kurumin. Legal, legal. Tu começou com alguns cursos aí de informática, né? Eu também comecei assim. Depois eu vou contar a minha história. Mas E aí, como foi teu primeiro emprego, assim? Sim, só não esquecendo, ainda fiz rede de computadores pelo Cefet, para uma empresa parceira lá. Não me recordo o nome agora, mas foi dentro da instituição do Cefet, utilizando todos os recursos do Cefet lá. Foi massa. Então, como eu já tinha uma base de hardware, uma base de redes e uma base de sistemas, comecei primeiramente em casa, né? Eu era muito novo, de 15 para 16 anos. O Cefet eu já estava terminando aos 16. E meu primeiro emprego foi com empresas, como é que eu posso te dizer, aquelas front-end, né? Aquelas empresas de restaurante, de lanchonete, o cara que estava querendo botar um PDV, aquelas impressoras com comanda que ia para a cozinha e tal, eu ficava à frente disso aí, né? Ia lá, apresentava o sistema, treinava os times, né? Que iam ficar responsáveis por manusear o sistema, e fazia o Go Live, né? Que na época não se chamava Go Live, né? Mas era tipo a apresentação e o acompanhamento dessa galera que tinha absorvido o sistema. E depois ficava só dando manutenção. Comecei assim. Começou assim, e onde é que você está hoje? Qual é teu cargo hoje? Cara, hoje eu estou, eu não digo que eu estou coordenador de tecnologia da informação numa instituição de ensino superior de saúde, localizada aqui na Imbiribeira, e sou responsável por liderar 3 times em 3 frentes diferentes de atuação, mas todas operacionais. Times de Service Desk, time de Field e time de audiovisual, que é um time novo. O CBO dele só existe há 2 anos, para você ter uma ideia. Então, legal. Para quem não sabe, a Imbiribeira é um bairro aqui na cidade de Recife, em Pernambuco, né? Nós estamos falando com a audiência aqui de
de, de bilhões de pessoas, né, André? É, Eita, a gente vai chegar lá. E aí é uma cidade aqui em Pernambuco, tá? Eu também moro aqui em Recife. E aí, enfim, o Andrelson tá contando aqui a história dele hoje, mas depois eu vou contar a minha, tá? Mas, Andrelson, me fala uma coisa. hum, Para você chegar onde você chegou hoje, eu acredito, e acho que muita gente passa por isso, que não é um caminho, não é uma linha reta, né? Uma linha torta, cheia de curvas fechadas e buracos, né? Como foi que você chegou onde você chegou? O que você precisou fazer para chegar onde você chegou hoje? Sinceramente, conhecimento. Estudar. Não tem outro caminho, cara. Conhecimento é algo que ninguém pode retirar de você. Legal. Acho que Para gente que é da área de tecnologia, e tecnologia você sabe que você aprendeu hoje, amanhã já tem uma inovação, depois de amanhã já tem uma atualização dessa inovação, e por aí vai. É uma consequência, né? Então, assim como os médicos precisam estudar constantemente, profissionais da área de tecnologia precisam estudar constantemente. Então, acho que uma das minhas barreiras a vencer foi entender e compreender, está na minha cabeça, que eu vou morrer estudando. isso Não é uma aí. coisa que você faz uma graduação hoje, deixa para lá, 10 anos depois tu vai voltar a estudar? Não. Terminou a graduação, já tem que pensar no próximo, e no próximo, e no próximo, e no próximo. Legal. O mercado, a bolha, onde sua zona de conforto, o déficit, o que é que tu pode aprender do déficit? É estudar. Falando em estudar, me fala da tua formação. Você é formado em quê? Acho que o pessoal quer saber. Cara, hoje eu sou formado em segurança da informação pela Uninasal. Lá a cadeira dela se chama Digital Security, mas o contexto é o mesmo, tá? Eu fiz uma pós-graduação em gestão de TI e estou finalizando um MBA em gestão de pessoas, que eu precisava aprimorar esse meu lado de desenvolvimento de pessoas, treinamento, até porque eu trabalho numa instituição de ensino, então eu precisava Legal. apresentar isso de uma forma mais tranquila, transparente, né? Não tão agressiva. E TI é agressivo, né? Sim, sim. Bastante. E me fala uma coisa, assim, teve alguma decisão, alguma escolha profissional que você acha que foi determinante para o seu crescimento, né, para que você avançasse? Que decisão foi essa, né? O que te motivou a buscar mais, ir além? Estabilidade. Grande parte disso aí é estabilidade. Eu acho que você quer trazer, que você quer prover o pão de cada dia para sua família de uma forma mais leve, né? Você quer trazer o melhor para os seus filhos, você quer trazer o melhor para sua esposa, você quer ter uma vida melhor, né? Você tem seus sonhos, enfim, eu acho que é isso, é estabilidade. Isso aí, isso aí. E assim, teve alguma decisão que, olhando para trás, você faria de forma diferente hoje, né? Sim. Teve, qual foi essa decisão? Sim. Eu lembro que lá atrás, em uma das empresas que eu trabalhei, numa empresa de call center, lá no bairro de Santa Amaro, eu tive a oportunidade de trabalhar com um cara lá, que ele foi meu mentor, e foi o que ele deu aquele start, né, na minha cabeça. Ele botou a sementinha, né? Cara, simplesmente ele falou assim, cara, você tem um perfil de liderança, e eu gostaria de trabalhar muito se você, e eu queria, nesse exato momento, mesmo que você não tenha condições de você fazer uma graduação, pare o que você está fazendo e faça uma graduação voltada para a liderança. Legal, muito bom, muito bom. E assim, quais foram os conhecimentos, né, habilidades, skills, né? No farejador a gente fala muito de skills, né, ou atitudes, né, que foram importantes para a tua evolução profissional? Eu acho que a principal delas, acho que todos nós temos que ter ou aprender a ter, né? Chama resiliência. É o principal, cara. É resiliência. Sem ela, eu acredito que você vai ter muito mais dificuldade do que eu tive para superar tudo que eu encarei. Pessoas que duvidaram, e a gente mostra com serviço, com resultado, com evolução. Você tirar um cara... Meu primeiro time de liderança,
Para você ter uma ideia, a escolha foi assim: os gestores lá da região, cada um pegou o pior do seu time e descartou. Esse descarte veio para o Andrielson. Então, eu montei um time de descartados. Interessante. Eu montei um time de descartados e esses caras hoje são especialistas nas suas áreas, são gestores. Foi o melhor aprendizado que eu tive. E aí eu fui obrigado a estudar sobre o método de coaching, fui estudar método de PDI, desenvolvimento individual de carreira. Naquele tempo eu estava começando a conhecer mentoria, para você ter uma ideia assim. E aí comecei a fazer um trabalho individual e em grupo. Minhas primeiras palestrinhas para grupos de 5 a 10 pessoas foi em cima disso aí, devido a isso. Era um ambiente de alta performance. O SLA era de 95% a 97% ao dia, era um negócio insano. 4 ou 5 mil chamados mês fechado. Minha equipe de descartados, hoje especialistas. Eu falo descartados, cara, porque tipo, ninguém acreditou no cara, ou tipo, passou por A, por B, por C, por D, o cara não encontrou o método específico de trabalhar com o cara, então eu tive que sair da zona de conforto. Eu era o supervisor mais jovem do time, então, tipo, estava chegando com gás, não vinha de uma hierarquia de militarismo, a maioria dos gestores eram do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, eu vim de fora. Eu vim com um pensamento diferente, mas vim com garra para estudar, entender e começar a mergulhar nessa questão do desenvolvimento humano, que aí é que eu comecei a aparecer e a incomodar. Interessante. A tua câmera acho que tá meio embaçada. Se tu der uma mexida aí, uma focada aí pro pessoal te ver direitinho. Eu não consigo. Ainda tá embaçada. Deixa-me... É a idade. 72 anos de carreira, tá nisso. Cara, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu sei que pode... não sei não. É minha câmera mesmo. Depois tu ajeita. Tá. Então assim, o que eu achei interessante nessa tua resposta é o seguinte, que tu não focou em aspectos técnicos, né, que foram relevantes para você chegar onde chegou, mas focou em, vou chamar de soft skills, né, que eu acho que é um negócio que, honestamente, você está muito mais familiarizado do que eu, né, em relação a isso. Eu acho que isso é importante, né, para as pessoas que estão entrando na carreira, né, ou migrando de carreira, indo para a área de TI, né, saberem, né, que não é só aspectos técnicos. Sim. Até porque na área de TI, honestamente, né, na minha visão, tem muita gente assim, mais introvertida, né, com um perfil mais fechado. Acho que é uma característica comum, né, nas pessoas. Eu acho que eu já tive esse perfil também. Hoje eu tenho menos esse perfil, né, acho que até por conta da maturidade mesmo, a gente acaba deixando de lado algumas coisas. Sim. E me fala uma coisa, teve alguma pessoa, alguma experiência, ou alguma oportunidade, alguma coisa que aconteceu, né, na tua vida que marcou essa tua trajetória? Na verdade, teve várias, cara, mas é como eu falei, quando eu trabalhei no bairro de Santo Amaro, lá numa empresa de call center, o cara que me deu a oportunidade foi hoje ele não está mais entre nós, ele teve um problema de saúde e acabou falecendo. É o Eliésio Neves. Eu lembro com muito carinho dele até hoje, porque, sei lá, eu vinha de uma empresa pequena, estava indo para uma nacional grande, e entre, sei lá, 2.000 pessoas, ele me escolheu mais um cara, para a gente começar. Então, o cara já entrou fixo, e eu entrei numa vaga chamada folguista de Service Desk. Então, eu peguei a vaga que, tipo, ninguém queria, né? Tipo, cara, eu não tenho folga fixa. Eu esperava tu folgar, entrava no teu turno, fazia o que podia fazer e pegava o próximo turno. Era sempre assim. E eu passei uns 6 meses assim, até ele chegar e falar, André, eu tenho uma nova oportunidade para você. No período da noite, é um turno fixo, de segunda a sexta, mas eu vou precisar que você desenvolva a parte de projetos, porque vai ter muita execução de projeto da noite, estendendo pela madrugada, né, até o início da manhã. E aí, topa? Claro, estou sempre disponível. Então,
Pô, foi um aprendizado enorme, enorme, enorme. Então, Nossa, interessante. é, Eu- eu- conheci termos de telemática, né, suíte, cabeça de pilha, cabeamento, estruturado, tipos de clipagem A e B, enfim. Aquela minha parte de redes que estava lá guardadinha quando eu fui lá no Cefet, eu tive a oportunidade de reaprender e aplicar isso de uma forma fenomenal, vamos dizer assim, fenomenal. Uhum. E aí desenvolvi hard skills voltado para acesso remoto, onde eu podia executar até projetos utilizando uma ferramenta chamada Automatos, que a gente Eita, dava um pré-script dentro dele para a instalação de uma aplicação, e eu conseguia executar isso em ambiente de produção sem parar ambiente, acompanhando, monitorando a rede. Então, pô, foi um aprendizado massa para mim. Foi assim que eu comecei. legal. Esse cara, o Elias Neves, foi o cara que me deu a oportunidade, né, de iniciar. E depois eu conheci um cara chamado Fábio Arruda. Eu nem sei por onde ele se encontra hoje. A última vez, eu acho que ele estava no Grupo Brenan, ou estava na Rede Globo. Enfim, eu sei que é um cara que também, hoje ele deve ser um gerente, um diretor. E foi um cara que me deu muita oportunidade. Ele foi meu gestor de projetos. É um cara que me lapidou muito na parte de projetos. Então, Legal. foi um negócio muito bacana também. Teve um outro cara que, infelizmente, também não está mais entre nós, e foi o Romero. Eu acho que a galera aí que trabalhou comigo sabe quem foi o Romero. Que depois que eu saí dessa empresa, eu fui para o Porto Digital, já numa nova oportunidade para... Foi minha primeira vez como coordenador de implantação de TI, ou seja, minha proposta foi implementar um Service Desk e um Field Service do zero. Eu tirar ele do papel e montar um sistema, treinar equipes, desenvolver documentação, visitar clientes, apresentar playbooks, enfim, cara. E foi esse cara, o Romero, que me deu essa oportunidade de compartilhar o conhecimento dele comigo, e eu agarrei e fui para esses novos desafios. Legal, excelente. E só para a gente finalizar, qual seria o conselho, né, que você daria para as pessoas que estão querendo ingressar, né, ou migrar para a área de tecnologia? Eu acho que é como eu disse lá atrás, né? A primeira coisa que a pessoa vai ter e aprimorar chama resiliência. Foi uma coisa que ficou muito marcado para mim. Quando as pessoas diziam que eu não podia ser o A, ou B, ou C, não podia ter conhecimento de A, B ou C, a resiliência é aquele esquema, né? Se eu cair 1000 vezes, vou levantar 1000 vezes, Sim, vou adquirir a resiliência que eu preciso e vou alcançar o objetivo que eu preciso. Eu acho que, independente da função que você esteja hoje, é até engraçado, cara. Recentemente, eu formei um grupo de Service Desk de Field de pessoas que vieram de outras áreas, cara. Porteiro, serviços gerais, interessante. vigilante. E, tipo, 6 meses, um ano, o cara hoje tá estudando, desbancando e, tipo, seguiu o conselho, Excelente. aprimorou, e ele é o que é. Então, eu acho que a palavra que marca, pelo menos para mim, é resiliência. Legal, legal, Andressa. Eu acho que isso é uma coisa muito importante assim para você compartilhar. E até aproveitando aqui esse contexto, né, de formação de pessoas que migraram de carreira, a gente, né, eu e André, a gente tem estudado, né, essa possibilidade, né, de buscar, né, ajudar pessoas que estão nesse momento, né, ou com essa intenção, né, de ingressar ou de fazer transição de carreira. Acredito que a experiência de André Ellison já com pessoas, né, que são de outras áreas, pode e vai agregar, né, para conhecimento, vai ajudar a colocar, né, vocês, né, público, espectadores, no caminho. A gente tem, inclusive, pensado aqui na iniciativa de uma mentoria, né, na nossa plataforma, né, que está em desenvolvimento, está em constante desenvolvimento, Isso aí. e é o que a gente está estudando com carinho, tá certo? Então, assim, seria algo bem limitado, é um projeto embrionário, a gente está realmente estudando, inclusive se vale a pena, né? A proposta aqui, acredito, não é nem financeira, né, a priori, até porque, honestamente, a gente já tem nossa estabilidade, né, profissional. Eu mesmo
tenho mais de um emprego, inclusive. Então, é o que a gente faz, assim, realmente com o intento de buscar ajudar, né? Eu já tenho feito isso já há muito tempo, mas é claro que a gente considera isso como uma possibilidade futura. E é um projeto que a gente vai falar mais adiante, tá certo? Mas por hoje aqui para o conteúdo desse vídeo, né, eu agradeço aqui a presença de André Elson, né? É o nosso, né, co-fundador, é o cara responsável aí pela publicação de mais de 700 vagas de emprego na plataforma, tá? Então, se eu sou o cara da forma, André Elson é o cara do conteúdo, tá? Do farejador, tá? Então, nosso trabalho aqui é um trabalho assim, bem motivado, né, por onde a gente pode chegar, né, por um objetivo aqui em comum. Então, a gente tem feito isso já há bastante tempo, assim, com bastante carinho, ainda sem pensar, né, exatamente onde é que a gente vai chegar, né, a gente só quer avançar, né, então a gente está fazendo esse trabalho aqui. Então, agradeço aqui a presença de todo mundo, tá? Vou encerrar aqui a participação de André Ellison por hoje e a minha, e na próxima, né, eu estarei aqui no lugar de André Ellison como entrevistado e André Ellison como entrevistador. Tá certo, pessoal? Muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Valeu.